Obrigado, pastor Renato, graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Podem se sentar. Direita, né? Ok. Como o pastor Renato falou lá no começo, esse é um tema por demais polêmico, política, queridos. Mas consciente da palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e de prática, a palavra de Deus declara que nós, como agentes do reino, como filhos de Deus, a gente tem um compromisso com a verdade. O próprio Senhor Jesus vai declarar: conhecereis a verdade e a verdade vos... E é exatamente nesta pauta que a gente vem aqui, queridos. Eu não venho aqui defender um espectro político, nem outro. Meu compromisso é com a verdade que transforma, liberta, salva, edifica a vida das pessoas, edifica suas famílias. E eu quero falar com você nessa final de tarde, começo de noite já, sobre o tema, o progressismo e seu prejuízo aos princípios cristãos. Dá uma olhadinha ali naquela imagem. Ali no alicerce, está meio cortado, está uma Bíblia, correto? A Bíblia é o alicerce da sociedade. Certa feita, diz-se de um conceituado escritor que ele foi levado numa biblioteca e perguntaram para ele: onde que a gente deve colocar a Bíblia? Ele respondeu assim: tanto faz. Se você colocar lá no alto, ela vai ser a coroa. Se você colocar lá embaixo, vai ser o alicerce. Se for no meio, vai ser os órgãos vitais. E, enfim, ele vai dissertar a respeito disso, querido. A autoridade máxima na minha e na tua vida é a palavra de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? E é exatamente nesta palavra que eu quero falar aqui nesta noite. Para você que está em casa, que já viu aqui alguns prenúncios, com certeza o pastor Zaboto vai ser uma coroa para esse momento. Quando o pastor Renato falou, eu já veio automaticamente esse tema. E eu quero começar com uma pergunta. Não precisa responder, mas eu quero que você pense. Se alguém hoje perguntasse para você: quem é você? Qual seria a sua resposta? Você talvez falaria um monte de coisa. Eu poderia dizer: olha, eu sou Gilberto, marido da Fátima, pai da Ariane, da Esther, avô do Mateus e do Arthur, sou membro da igreja X, trabalho com Y, W e um monte de outras coisas. Mas voltado para a nossa identidade em Jesus Cristo, quem somos nós? Pois saiba, Satanás quer roubar isso de você, quer roubar a sua identidade. E o meu objetivo aqui nessa noite é analisar criticamente o que estão chamando aí de progressismo contemporâneo à luz dos princípios bíblicos, identificando seus impactos na cosmovisão cristã e nos valores judaico-cristãos. Como disse, na imagem está ali a Bíblia. De um lado, o progressismo e seus impactos. Do outro lado, os princípios cristãos e os valores judaico-cristãos. Todos estão vendo lá? Primeiro ponto ali, do lado direito, família e fé. Segundo, verdade bíblica. Obrigado. A verdade bíblica, como já falamos. Terceiro, verdade absoluta. Quarto, moral cristã. E quinto, palavra de Deus, Sagradas Escrituras. Infelizmente, o mundo está num completo conflito. Por quê? Ok. Obrigado. E aí o que acontece, queridos?
Vamos pular para o próximo. O progressismo e seus prejuízos aos princípios cristãos. Essa é a primeira abordagem que eu quero fazer com você. Quais os objetivos específicos desse ponto? Definir o que é progressismo, sob o ponto de vista cultural e filosófico, compreender o conceito de ideologia de gênero e suas implicações. O que é esse negócio que tanta gente fala? Ideologia de gênero e suas implicações. Identificar os fundamentos da ideologia woke, que é um travestir de uma coisa boa, eles adequaram para uma finalidade péssima. Examinando o antagonismo entre tais correntes e os valores judaico-cristãos, e fortalecer uma cosmovisão cristã fundamentada nas Escrituras. O material que eu tenho aqui seria para umas 2 horas. Eu sei que eu não tenho esse tempo, mas eu quero dizer para você, querido, que vivemos em uma época marcada por rápidas transformações culturais, filosóficas e sociais. O chamado progressismo contemporâneo tem influenciado profundamente o modo como a sociedade compreende temas como identidade, moralidade, justiça e religião. Nós estamos englobados nesse projeto. Como bem o irmão disse, daqui a pouco vai vir gente de tudo quanto é lado. Em nome de Jesus, não vai ser nessa igreja querer angariar alguns votos. Sabe por quê? Porque político normalmente procura eleitores incautos, que não sabem em quem votar. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Nesta noite, você vai sair daqui respaldado, sabendo qual direção que você precisa tomar para avançar este país rumo ao propósito eterno do Senhor. Porque creio, há uma palavra profética sobre a nação brasileira, que daqui originará muitos pastores, missionários das últimas horas. Você crê nisso? Por isso eu quero te declarar nessa noite, precisamos ser uma nação próspera, porque sustentar missionário lá na Europa, aonde o islamismo está expandindo, queridos, é um pouquinho mais complicado. Imagine de 1 para 6 lá. Nos Estados Unidos, apesar de ser uma nação dita cristã, tem muita gente lá partindo para o ateísmo. E eu poderia falar muito mais sobre isso. Lá no Oriente, cada vez mais, a gente está vendo o secularismo tomando conta. A única exceção ainda é a Coreia do Sul. Poderíamos falar sobre isso, fazer aquele paralelo Coreia do Sul, Coreia do Norte. Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos. Por isso eu quero te dizer, Deus deseja levantar nesta geração uma igreja poderosa que vai investir em muitos jovens. Quantos jovens aqui tem aí? Deus quer levantar em vocês realmente uma geração poderosa para testificar o nome de Jesus Cristo. Amém? Prosseguindo, queridos. Nesse contexto, destaca-se também a necessidade de compreender o conceito de ideologia de gênero e suas implicações antropológicas, sociais e teológicas, especialmente no que diz respeito à redefinição da identidade humana e à desconexão entre sexo biológico e identidade subjetiva. Paralelamente, é fundamental identificar os fundamentos da ideologia woke, suas origens nos debates sobre justiça social e sua expansão para diferentes esferas da cultura contemporânea, analisando seus pressupostos. Ao examinar essas correntes, torna-se inevitável abordar o antagonismo existente entre tais perspectivas e os valores judaico-cristãos, que é aquele que nós defendemos,
historicamente fundamentados na autoridade das Escrituras e, acima de tudo, na dignidade humana. Olha para a pessoa aí do seu lado. Eu não gosto de fazer isso não, mas vou fazer. Há um Deus que habita em você. Essa é a imagem dele. Lá em Gênesis 1, 27, a palavra de Deus vai dizer que Deus, a Trindade, se reúne e vai fazer o quê? Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E em você está inserida a identidade de Deus. E esse vazio, muitas vezes existenciais, que preenche o coração de muita gente, só pode ser preenchida pela presença do próprio Deus. Posso ouvir um glória a Deus mais forte? Amém. A pergunta inicial tinha a ver exatamente com isso. Quem nós somos em Deus? Ou quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? Tem muita gente por aí que não tem resposta para isso. Eu tenho plena convicção quem eu sou. Sou filho de um pai que me ama incondicionalmente, que me criou segundo a imagem dele e está preparando um futuro glorioso para mim ao lado dele lá na eternidade. Amém? Por isso, queridos, prosseguindo, o que é progressismo? O progressismo contemporâneo pode ser compreendido como um movimento sociocultural e ideológico que propõe a constante revisão e muitas vezes a substituição de estruturas consideradas tradicionais ou normativas na sociedade, tais como família, moral sexual. Quantos aqui já ouviram algumas declarações? Uma vez eu estava lá na Paulista, peguei um rodízio de carro, não podia sair a não ser depois das 20 horas. Fui dar uma volta na Avenida Paulista. Na minha frente, uns meninos titidamente adeptos no mesmo sexo. Do lado, uma menina, titidamente, pela fala dela, como é que chama? Heterossexual. Aí eles, não sei o quê. E você? Você gosta de menina? Ela, não. Eu gosto de menino. Não, você não pode gostar de menina. Não, mas eu gosto. Mas o que é isso? Você tem que gostar de menina. Os meninos falando. O que eu entendo com isso? Na cabecinha daquela turminha adolescentes, o certo era gostar do mesmo. E aonde vai parar os princípios e valores que nós defendemos? Infelizmente, como bem abordado aqui, nas escolas está sendo abordado isso continuamente. Tem uma rede de televisão aí que fez um programa lá para incluir um terceiro no relacionamento. O meu terceiro já está definido, é o Espírito Santo que habita na minha casa. Amém? Não tem outro não, viu? Religião organizada, queridos. Poxa, como falou aqui, tudo tem que ter um padrão de organização, mas eles querem redefinir o padrão da religiosidade. Olha, tem gente aí, crente não pode votar. Peraí, eu sou cidadão dessa terra, eu tenho e posso e quero exercer o meu direito de voto. Não, vocês só olhem lá o pastor de vocês e o negócio é isso aí. Autoridade institucional, queridos. Identidade pessoal e papéis sociais historicamente definidos. Seu princípio central é a ideia de que a sociedade deve evoluir continuamente rumo a novos paradigmas éticos e culturais, mesmo que isso implique romper os fundamentos históricos, religiosos e metafísicos. Diferente do simples progresso tecnológico ou melhoria social, o progressismo moderno envolve uma redefinição de valores morais e antropológicos. Eles querem substituir os princípios e valores que têm norteado a sociedade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas substituir por quê? Ou pelo que eles pretendem substituir?
muitas vezes eles nem sabem, mas o interessante é tirar esse negócio de Deus, Jesus Cristo e por aí vai. Tudo começou lá atrás, quando alguém vem, olha, tem algo aí meio estranho nesse mundo. Deus não existe. O mundo originou-se através de uma grande explosão, a teoria da evolução. Imagina, vou jogar uma dinamite aqui, vou explodir esse tempo, vai nascer um novo pastor. Desculpa, queridos, a gente tem que ser um pouquinho racional. Como que uma grande explosão pode ser uma declaração clara da criação de Deus? Não posso acreditar nisso. A palavra de Deus diz que Ele chama a existência de tudo daquilo que não existe ainda. Ele chamou pelo poder da sua. Agora, recentemente, houve uma descoberta fantástica. Sabe qual a base mais primária de toda a criação de Deus aqui nessa terra? Era uma matéria tão pequena, tão ínfima, que chegava a ser apenas um som. E aí me reporta e disse Deus, haja, e ouve. Som. Partindo para as raízes filosóficas, o progressismo não surge do vácuo, no vácuo. Ele é fruto de correntes intelectuais que moldam o pensamento ocidental moderno. O pastor Renato falou alguma coisa aqui sobre o iluminismo, que nada mais é do que a ênfase na razão humana como autoridade máxima, o questionamento da tradição e da religião como fontes absolutas de verdade e a exaltação da autonomia individual. Esse fato ocorreu ali entre os séculos 17 e 18. Segundo plano, o relativismo moral. Não existem valores universais absolutos. O que é certo ou errado depende do contexto cultural ou da experiência individual. A moralidade torna-se fluida e negociável. Você pode ser aquilo que você quiser ser. Eu fiquei embasbacado, estava dando uma volta num shopping, fui a trabalho numa região aqui da zona sul de São Paulo. Aí saí daquele condomínio e eu fui até comer alguma coisa nesse shopping. Quando eu entro, vejo duas meninas, uma com a outra e uma outra imitando um cachorro andando de quarto. Queridos, é triste a gente olhar para isso. Eu olho assim, Senhor, como que pode ser tão cego por não compreender a verdade da Tua palavra, do Teu Evangelho? Infelizmente é o que está acontecendo nesse tempo pós-moderno, onde a desconfiança de metas narrativas, entre aspas, metanarrativas, grandes verdades universais têm que serem aniquiladas, ou seja, questionar verdades que já foram pré-estabelecidas. Se eu pegar e soltar isso daqui, vai acontecer o quê, minha irmã? Vai cair. Por quê? Existe uma lei. A lei da gravidade. Por mais que você não saiba, querido, você subir num prédio, eu não conheço a lei da gravidade. Então eu vou, o que vai acontecer? Você vai se estatelar lá embaixo. Aí a gente volta para o princípio bíblico de novo. A gente volta para o princípio bíblico novamente. Meus filhos erram porque lhes falta um entendimento. De hoje em diante, glória a Deus, nós não temos mais essa desculpa, queridos. Precisamos estar comprometidos com a verdade que liberta. Infelizmente, a valorização da subjetividade é o reconhecimento e a promoção de singularidades de cada indivíduo, focando em suas emoções, experiências pessoais, vivências e interpretações únicas do mundo.
ela busca superar visões estritamente técnicas ou massificadas, colocando o ser humano com seu mundo interno como protagonista na sua saúde mental, educação e relações interpessoais. Verdade entendida como construção social. Você não é homem, você não é mulher, você é aquilo que você quiser. Basta que você queira e vai se transformando nisso. O conceito genético impetrado por Deus na nossa criação, o tal do XXXY, não tem importância. Isso aí é um fator secundário. O mais importante é aquilo que eu acho. Eu estou me sentindo um cachorro, eu vou me identificar como cachorro. Vou sair lá no shopping andando de quarto. Infelizmente, queridos, é o que a gente está vendo nesse mundo. E para você que está aí em casa, infelizmente, você que é pai, mãe, avô como eu olho para a geração seguinte, me provoca muito medo. Você imagina esse tipo de coisa estar assolando a nossa casa, querido? Tudo que eles desejam é a completa desconstrução daqueles valores que a gente viu anteriormente. O método crítico que busca revelar estruturas de poder por trás de conceitos tradicionais, aplicado à linguagem, família, gênero. Agora não é todos, não, é todes. E ai do ser professor se for falar de outra. No Canadá, essa semana, teve um professor que foi preso, querido, porque ele se negou a adotar essa tal de linguagem neutra. Pois é. Prosseguindo, a antropologia progressista versus a palavra de Deus. Vamos ficar com qual? Amém. No centro do progressismo está uma visão específica sobre o ser humano. O indivíduo é autodefinidor. Identidade não é recebida, mas é construída. A liberdade máxima é a liberdade de redefinir a si mesmo. A realização pessoal é o bem supremo. Essa visão contrasta com a antropologia bíblica que ensina que o homem é criatura, não criador da sua própria essência. Gênesis 1, 27, já citei aqui, a gente vai ver a identidade que é recebida de Deus, a imago Dei, a imagem do próprio Deus plantada em você. Amém? Já em João 8,32, a gente vai ver que a verdade é um fator considerado. O que é que Jesus disse de si mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui tem uma tripla divisão que é importante considerar. Eu sou o caminho. Caminho nos define algo, o lugar que eu quero chegar. Quero ir lá para o Ceará, vou pegar um avião para o Rio Grande do Sul, pastora? Tem lógica? Tem gente dizendo por aí que tem. Todos os caminhos levam a Deus. Desculpa, queridos, não dá. Jesus é o caminho que nos leva diretamente para a presença do Senhor. Amém? Ele é a verdade. E a verdade faz o que conosco? Nos liberta dos nossos conceitos, crendices, manias, hábitos. Quando a gente vem do mundo, a palavra igreja deriva do termo grego eclésia, quer dizer chamados para fora. Chamados para fora tem um duplo sentido aqui. Primeiro, desse mundo, que jaz no maligno, como bem abordado pelo pastor, nos tira de lá e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Somos chamados para fora também, para uma outra realidade.
A gente vem aqui na igreja, tem gente que chama isso daqui de hospital. Eu não gosto muito do termo, não, vou ser muito honesto. Hospital é um lugar que a gente passa de vez em quando. Imagina a pessoa toda semana dentro do hospital, Jesus. Não dá, né, nega? Nem nós aqui, já chegando para 60 anos. Tem alguém aqui com mais? Está conservado, viu? Glória a Deus. Não achei que tivesse, não. Queridos, entendam essa grande verdade. Hospital é um lugar que a gente, de vez em quando, na verdade, a igreja de Jesus é exército. Somos o exército de Deus nessa terra. De vez em quando, tem uns feridos nessa guerra, bem abordado pelo pastor. Certo? Mas a gente manda lá para o hospital, cuidou, tratou, sai, vai para a guerra de novo. É assim que funciona. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Por isso, querido, a verdadeira liberdade está na submissão à verdade. João 8,32, todo mundo aqui conhece? O que diz lá? Exato, já citei aqui, queridos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês percebem como é sutil o inimigo? E eles vêm com umas palavras bonitas, progressismo. Quem é que é contra o progresso, o avanço? Mas, queridos, eles dizem que são a favor do progresso, mas eles não falam, na verdade, o que eles estão propondo ali. Amém? O progressismo coloca a autonomia individual como valor supremo. Minha verdade, meu corpo, minhas regras, minha moral. Ele aniquila tudo aquilo. Você acha que você caiu do céu e veio parar aqui nesse mundo? Não, queridos. Você veio aqui porque um dia Deus te projetou, desejou, ansiou pelo seu nascimento. E você foi plantado nesse mundo dentro de uma família. Por pior que ela possa ser, é o melhor lugar para se estar. Amém? A autoridade transcendente, Deus, Escritura, tradição revelada, é isso que emana da nossa Bíblia. Vamos fazer um exercíciozinho daqui a pouco. Ela é substituída pela experiência subjetiva. Essa lógica ecoa o princípio descrito em Juízes 21, 25. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Infelizmente, é o que muita gente está fazendo. O importante é eu fazer isso aqui, o que deu na telha é isso que eu vou fazer. Queridos, ninguém está avaliando as consequências. Por isso que nós precisamos analisá-la. À luz de Romanos 12, 2, a palavra de Deus diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vós. Não podemos nos conformar com este mundo, pelo contrário, aqui vemos dois caminhos propostos. Primeiro, conformação ao espírito da época. Adaptação à moral dominante, ajuste progressivo da fé às pressões culturais, diluição doutrinária. A segunda, transformação pela renovação da mente. Uma representa o mundo que jaz no maligno, a outra, a transformação. Começa pela nossa mente, pelo nosso corpo, e vai emanar para a vontade soberana de Deus em Cristo para nós. Discernimento espiritual e cosmovisão moldada pelas Escrituras. Essa é a cosmovisão correta, queridos. Paulo não condena o desenvolvimento social, mas alerta contra a assimilação à crítica dos valores do sistema que rejeita a autoridade de Deus.
fazendo um paralelo entre progresso, esse legítimo, e progressismo, é importante a gente fazer uma distinção pedagógica. Quantos aqui já ouviram falar da laminina? Tem alguém que atua na área da saúde aqui? Não. A laminina é uma substância presente em todo o corpo humano. É uma proteína essencial do tipo glicoproteína, que compõe a matriz extracelular, a membrana basal. Ela atua como um andaime ou cola biológica. Vamos fazer um exercício? Fique em pé. Está todo mundo em pé? Tiveram dificuldade para isso? Quero acreditar que não, tá? Glória a Deus. Queridos, pode sentar. Você fez esse exercício e ficou em pé, porque essa substância, ela é ativa no seu organismo. É ela que mantém todas as ligações nervosas do nosso corpo. E sabe uma coisa muito interessante? Eu queria ter tido tempo, mas não tive de passar para a irmã que cuidou da projeção. Aqui na tela do meu computador está um símbolo dessa laminina. Sabe qual é o formato dela? Uma cruz. É uma cruz mesmo, é assim, assim. Depois eu encaminho para a irmã, pode projetar nos grupos. É a ligação celular que conduz toda a condução nervosa do nosso cérebro até a sola do pé, querido. Você fica em pé por causa disso. Nosso netinho de 1 aninho está começando a dar os passos e corre para um lado. É a coisa mais deliciosa ver, né, nega? Ela está mais próxima, ela grava e manda para mim, eu fico lá todo embasbacado. Pois é, queridos. Houve uma médica brasileira, fugiu o nome dela agora, que ela desenvolveu um medicamento chamado polilaminina. É um composto biotecnológico desenvolvido por essa médica brasileira, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio. Alguém falou? Não. Obrigado, minha querida, pela contribuição, ela mesma. Criado a partir da polimerização da laminina. Através desse medicamento, queridos, através desse medicamento, pessoas que estavam condenadas a viver o resto da sua vida sobre uma cama, sem poder se levantar ou andar, voltaram a andar, estão andando e está avançando tudo isso. Sabe quem é essa médica? É nossa irmã. Amém? Posso ouvir um glória a Deus mais forte? E é exatamente isso, querido. O progresso legítimo, ele é pautado em avanços científicos verdadeiros, melhoria social, justiça baseada na dignidade humana e desenvolvimento responsável. Já o progressismo ideológico quer apresentar uma redefinição moral, desconstrução de absolutos, justiça desvinculada de fundamentos transcendentais e autonomia irrestrita. O cristianismo, historicamente, contribuiu para o verdadeiro progresso, a saber, a educação, hospitais, direitos humanos, mas tudo fundamentado em princípios e valores absolutos, porque tudo isso emana de Deus. Certa feita, perguntaram para o engenheiro que estava fazendo uma palestra para um monte de pessoas. Perguntaram, não, ele perguntou, qual o bem mais precioso que você pode arrancar de dentro de uma mina? Responderam um monte de coisa, ouro, prata, não sei o quê, mas sabe o que ele respondeu? O mineiro.
aquele que está lá trabalhando. Ele é o valor, é o objeto de mais valor que tem dentro de uma mina. O restante é só coisa, querido. Amém. Aleluia. Mais uma pergunta para você refletir. O progresso social pode existir desvinculado de princípios absolutos? Sem absolutos, quem define o que é melhor? Se a moral é mutável, o que impede retrocessos éticos? Pode haver justiça sem uma referência objetiva de bem e mal? Uma sociedade pode sobreviver sem fundamentos morais estáveis? Queridos, são perguntas que nós temos que pensar. A perspectiva bíblica vai afirmar que a verdadeira justiça flui do caráter de Deus. Sabe aonde essa justiça se consumou? Lá na cruz do Calvário, onde Jesus foi esmagado pelo meu e seu pecado. Essa é a justiça de Deus. Nós, no máximo, íamos pagar pelo nosso. Mas Jesus veio e pagou o preço pela sua redenção. Essa foi a declaração de justiça do Senhor. Ele foi lá no mercado de escravos e olhou para mim e para você e disse: esse daqui é meu, eu compro. Essa daqui é minha, eu compro. Esse daqui é meu, eu compro. Foi assim que Jesus fez, o próprio Deus. Concluindo este tópico, querido, o progressismo contemporâneo não é apenas uma proposta de melhoria social, mas uma reformulação, entre aspas, que na verdade seria melhor destruição profunda da base moral e antropológica da civilização ocidental. Já passamos por esse. Esses são os 3 pilares do Ocidente. Está ali, direito romano, a beleza grega e os valores judaico-cristãos. Infelizmente, quando eu falo de direito romano, não estou me referindo àquele período que Jesus estava lá. A gente vai ver um respaldo de seriedade quando Jesus foi levado pelos líderes do templo. Me recordo o nome do governador? Pilatos. Tentou de todas as formas liberar Jesus porque ele viu inocência nele. Mas ele tinha que pensar no governo dele. O primeiro ponto é o direito romano. Ele é considerado a matriz do direito privado ocidental. Alguém aqui é advogado ou está fazendo direito? Me corrija se eu estiver errado, viu, minha irmã? É através dele que houve a influência direta à estrutura jurídica da Europa continental, da América Latina e até mesmo de outras regiões do mundo. Os principais benefícios e legados para a sociedade ocidental, a fundamentação da tradição civilista ou da civilização, os conceitos e institutos jurídicos modernos, a codificação das leis, como conhecemos hoje, a noção de justiça e equidade, a jurisprudência e raciocínio jurídico contida nas leis e a base do direito internacional, o ius gentium, direito das pessoas ou direito da gente. A nosso Código de Lei lá tem direitos e deveres, por isso que eu recomendo. Todo cidadão brasileiro tem que ler a Constituição brasileira. Amém? Em resumo, o direito romano não é apenas um estudo histórico, mas uma ponte que liga o pensamento jurídico antigo aos sistemas atuais, garantindo que conceitos de justiça e lógica
e lógica jurídica persistam na sociedade moderna. O segundo ponto é a beleza grega. O conceito nos tribunais, a gente vê lá todo mundo alinhado, bem apresentável. Graças a Deus, estou vendo aqui todo mundo bonito, bem apresentável. Esse é um conceito de beleza importado, aonde homens tinham um padrão de se vestir, as mulheres têm outros. Por quê? Elas não são iguais, querido. Por mais que alguns defendam, não, a mulher pode estar em qualquer lugar que ela esteja, eu não estou impedindo aqui. Mas vamos fazer o seguinte exercício, queridos. Uma mulher trabalhando numa indústria, descarregando saco de farinha de 50 quilos, como eu fiz na minha adolescência lá atrás. É possível isso? A estrutura de vocês não é para isso. Mas, desculpe-me, uma mulher trabalhando no escritório, no direito, é plenamente possível. É uma das possibilidades conquistadas por direito, pela sociedade, é exatamente esse conceito estabelecido. A beleza grega, ou estética. Na antiguidade não era apenas uma questão de aparência física, mas um conceito filosófico e artístico profundo que associa o belo à virtude, à verdade e à ordem nacional. Baseava-se em princípios de simetria, harmonia, proporção e equilíbrio, influenciando toda a cultura ocidental. O conceito de beleza grega, a gente vê ele dentro de alguns aspectos que eu não vou abordar aqui, porque o tempo não nos permite. É até as 19h45, não é? Ok. Carlos Kagatos, ele vai falar sobre o belo e o bom. Os gregos acreditavam que o que era fisicamente belo refletia uma alma virtuosa e equilibrada. Beleza era uma expressão de bondade. Quais os benefícios e influência na sociedade ocidental? O legado grego moldou o conceito de arte e estética na civilização ocidental de diversas formas. A estética clássica, a valorização da saúde e bem-estar, desenvolvimento da arte e arquitetura, educação do olhar, ou seja, cultura e humanismo, a humanização dos ideais. Ao contrário de outras culturas que exaltavam apenas o divino, os gregos humanizaram o belo, tornando-o algo que pode ser alcançado, apreciado e estudado. A fonte disso foi feita pela Universidade da Pensilvânia. Em resumo, a beleza grega é o pilar que estabeleceu a estética ocidental. Os valores judaico-cristãos, aonde está estabelecidos os nossos princípios e valores, refere-se ao conjunto de princípios éticos, morais e teológicos derivado da tradição judaica, o Antigo Testamento e a Torá, e o Novo Testamento para nós cristãos, que formam a base da civilização ocidental. Aqui está uma breve descrição dos pilares destes valores e seus benefícios para a sociedade. Primeiro, o monoteísmo e a ética divina. Está lá no Decálogo de Moisés. Não matarás, não assassinarás. Quem colocou, incultou na nossa mente que é proibido matar? Palavra de Deus. É um padrão exclusivo? Claro que não, queridos.
Dignidade humana, já falamos um pouco disso. A imago Dei, a ideia central de que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. A responsabilidade individual e o livre arbítrio. Você é livre para tomar as decisões que você queira tomar, mas você tem que ter em consciência que você tem que arcar com as responsabilidades disso. Tem um garotado hoje em dia, tem uma dificuldade. Você dá uma determinação, eu não vou fazer, eu não quero. Simplesmente, eles são frutos de muito disso daqui, querido. Está sendo quebrado. Usamos aqui o exemplo da lei mosaica. Quais os benefícios dela para a nossa sociedade? A incorporação desses valores trouxe mudanças profundas e positivas. Quem aqui já ouviu falar de um livro chamado E se Jesus Cristo não tivesse nascido? O que você acha que teria se tornado a nossa sociedade? Queridos, a Bíblia narra que vai haver um período muito terrível da história da humanidade, quando a igreja de Jesus for arrancada daqui. Esse período a Bíblia chama de a grande tribulação. É grande mesmo, filho, porque não vai ter outro período tão duro e triste para a sociedade humana como essa. O que a gente passa hoje, sabe as lutas que você tem enfrentado? A Bíblia chama de leve e momentânea tribulação. A igreja, ela possui exatamente alguns benefícios derivados do cristianismo. A fundamentação dos direitos humanos, a ética de trabalho e valorização do indivíduo, a solidariedade social e filantropia. Eu já fiz um bocado de vezes, distribuir sopa na rua, e lá na comunidade socorrer alguns irmãos, lá no nosso contexto a gente tem tudo isso à disposição para socorrer. Quem é que mais socorre? O órfão, a viúva, nesse país. Como batista, tem muitos lares batistas dos avós, lar batista de criança, a gente não chama de orfanato nem de asilo, não, querido, é lar para eles. A estrutura familiar e comunitária, a valorização da família. Homem, ame sua mulher como Jesus Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se deu por ela. Mulher, está aqui minha preciosa, sejam submissas. A palavra submissão não é uma coisa ruim, não. Você tem uma missão ao lado do seu esposo. Gostei da definição de uma conceituada abençoada. Vocês, mulheres, são o alicerce da nossa casa. Certo? Quando vocês acordam um pouquinho azeda, está na TPM, eu traduzo como tendência para matar. Olha, filho, bagunça a casa toda. Fala a verdade, mulher, não é assim, não? É assim, queridos. Certo? Aleluia. Mas, homens, o seu trabalho é prover tudo aquilo que ela precisa. Amém? Eu mal cheguei de férias, falei com o pastor, saímos, fomos para Paraty, depois fomos para Arraial do Cabo, passando pelo Rio de Janeiro. Foi um passeio, umas férias boas. Aí vimos lá um transatlântico, já voltei naquela. E ela já tinha compartilhado há algum tempo comigo que ela morria de vontade. Eu quero saber, vai ser dessa vez. Encomendei um cruzeiro para o ano que vem, para minha abençoada. Vamos passar uns dias. Em nome de Jesus, eu creio que a provisão do Senhor vai vir sobre minha casa, porque a palavra de Deus diz que o Deus que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido.
Queridos, Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, e tudo isso para a gente criar uma geração poderosa que vai impactar o inferno, ganhando muitas vidas para Jesus. Amém? Caminhando já para o final, queridos. O que é ideologia de gênero? O conceito, o debate sobre gênero busca compreender a diferença entre aspectos biológicos, psicológicos e sociais da identidade humana. Sexo biológico refere-se às características físicas e biológicas com as quais as pessoas nascem. Já a identidade de gênero diz respeito à forma como a pessoa se percebe. Nossa natureza ficou comprometida por causa do pecado. A grande oposição que temos é o pecado, querido. Infelizmente, rompeu com tudo isso. E a expressão de gênero dos nossos dias desfruta ou vem dessa triste realidade. A expressão de gênero relaciona-se à maneira como a pessoa manifesta a sua identidade por meio de comportamentos, roupas, linguagens e atitudes. Segundo os estudos de gênero, nem todos os aspectos relacionados ao que significa ser homem ou ser mulher são determinados exclusivamente pela biologia. Muitos desses papéis são influenciados pela cultura, pela educação e pelas normas sociais. Não está obedecendo. Deixa. Não. Deu uma saidinha, beleza. Por exemplo, a ideia que certas profissões são masculinas e femininas, desculpa, isso não se justifica, queridos. Há algumas que a gente pode dividir com elas, claro. Há profissões que é tipicamente de mulheres. Você entra no hospital, médicas, enfermeiras, a grande maioria é homem? Não. A grande maioria é mulher. A expectativa de que homens não devem demonstrar emoções, por exemplo, desculpe, meu querido. Homens têm emoções, sim. Vocês não têm nem noção do que os homens passam lá no trabalho dele, o que ele sofre. E muitas vezes chegar em casa, a mulher, olha, queridos, não é fácil. O chefe olha assim, eu costumo dizer que a pior de todas as profissões é a do vendedor, viu, pastor? Sabe, porque todo mundo olha para ele e acha que ele é o patrão, que ele é o dono da empresa. Mas o patrão mesmo olha ele como um peão qualquer, que deu algum problema, a culpa é dele. Ele não vendeu, não trouxe o suficiente para o patrão, nunca vai ser suficiente. Por mais que você trabalhe, melhore os processos, e nunca está bom. Trabalhei numa empresa 8 anos, sai de lá e dá falando mal. Eu olhei para ele e falei, olha, querido, tenho muita tranquilidade, trabalhei aqui 8 anos. Aonde que eu comecei e aonde eu trouxe a sua empresa? Calei a boca dele. Amém? Porque fiz o meu melhor. Estou numa nova empresa há 1 ano e 2 meses e graças a ideias tradicionais sobre identidade, verdade e natureza humana. Está te lembrando o quê? O pós-estruturalismo, que também é uma corrente filosófica que critica a ideia de verdades fixas e universais. A Bíblia não é a palavra de Deus. Isso a gente ouve muito no nosso meio, queridos. Ela contém, você pode me definir o que é e o que não é? Eles não sabem.
O importante é questionar a autoridade da palavra de Deus. Teoria queer. Rapaz, aqui a coisa já virou uma bagunça daquelas. O campo de estudo que questiona categorias rígidas de sexo, gênero, sexualidade. Propõe que identidades não precisam ser limitadas a definições físicas, como apenas homem ou mulher, e busca compreender a diversidade das experiências humanas, valorizando expressões que fogem aos padrões tradicionais. Você pode ser o que você quiser. Qual a definição de gênero do Facebook? Quantos aqui chutam? Mais ou menos? Mais de 10 ou menos de 10? Mais de 30 ou menos de 30? Mais de 50 ou menos de 50? Hoje é mais, queridos. Pois é. Queridos, tudo isso visa a desconstrução da identidade objetiva que nós temos. A pergunta inicial, quem você é? Você perguntar para um garoto hoje de 10, 12 anos, você vai formar um punhado de brasa na cabeça do coitado, que ele não sabe responder quem ele é. Mas sabe aquele teu filho bem educado na palavra de Deus? Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, Ele me amou e entregou o seu filho por mim. Queridos, poderia falar sobre muitas coisas. Mateus 19, 4-6, Jesus reafirma o modelo criacional. Vamos ler lá? Eu esqueci minha Bíblia em casa, pensei que tivesse colocado na mochila, mas não coloquei. Mateus 19. Mateus 19. Aqui tá bom. Obrigado, pastora. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O mesmo padrão estabelecido por Deus lá em Gênesis é o que Jesus vai compartilhar. O que eu entendo aqui, queridos? Nesse trecho, Jesus retoma o relato de Gênesis. A Bíblia apresenta homem e mulher como igualmente valiosos diante de Deus. Esse conceito que o homem é melhor ou a mulher é melhor, queridos, completamente anulado. Se há uma coisa que a cruz de Cristo nos faz é nos igualar. Homens e mulheres iguais, mas com papéis diferentes. Amém? Já estamos terminando. Há muitos conflitos, a identidade autodefinida, os modelos fluidos, o subjetivismo, querido. Precisamos ensinar a palavra de Deus cada vez mais, e glória a Deus que aqui nesta igreja, como lá na Ágape da Vila Guilherme, a minha Igreja Batista Ágape, a gente preza pelo bom ensino da palavra, queridos. E aí eu quero fazer um exercício aí com você, meu querido. Quantos aí trouxeram uma Bíblia? Eita, onde que eu coloquei ele aqui?
Jesus, estou procurando, mas não encontrei. Quantos aí estão com Bíblia? Levanta ela aí. Declara comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Ela é a inerrante, incomparável palavra de Deus, sempre viva e transformante. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, queridos. Queridos, analisando o progressismo e a cosmovisão judaico-cristã, enquanto o progressismo prega uma verdade relativizada, a cosmovisão cristã estabelecida em verdades absolutas. Há um Deus perfeito. Eles defendem uma moral situacional, não é à toa que você olha e eles defendem uma coisa. Somos a favor das mulheres. Mas se a mulher é de um outro espectro político, ela vai ser triturada, vilipendiada, massacrada em todos os sentidos. Certo? A gente defende os homossexuais. Mas basta aparecer um homossexual de direita. Ele vai ser triturado, queridos. Sabe o que aconteceu lá no Irã, que hoje tem um monte de gente contra Israel, contra os Estados Unidos? Sabe o que aconteceu quando os ayatolás subiram? Eles usaram os homossexuais, eram os 40 mil naquela época, final da década de 70. Olha, meu querido, foi algo assim avassalador. Eles usaram aquele movimento. Depois que eles subiram ao trono, ao comando, mataram os líderes, foram lá, massacraram todos, aboliram a homossexualidade ou o homossexualismo naquele país. Vai lá na Rússia. Permite? Não permite, não. Vai lá na China. Também não. Se apareceu, decepado. Terminando, queridos. Eu quero ler um breve texto em Efésios 4, 15 a 14. Você pode ler comigo? Eu vou estar lendo, você me acompanha, Efésios 4, de 15 a 24. Pronto. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Está falando dos outros gentios, é os que não conhecem a Jesus Cristo. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis
no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse período. Creio, ó Deus, que é o Teu Espírito que precisa completar essas verdades no coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Infelizmente, os dias que vivemos são dias maus, onde infelizmente a realidade que tem sido proposta às nossas crianças, adolescentes, jovens, ó Pai, tem sido algo duro, cruel, mas na autoridade do nome de Jesus, na dependência do Teu Espírito, nós repreendemos toda a influência de Satanás contra a vida das nossas crianças, ó Pai. Nos dá autoridade, conhecimento, intrepidez para ensinar nossos filhos, nossos jovens, e que eles, ó Pai, possam avançar, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, e sendo revestidos, ó Pai, do novo homem que foi conquistado lá na cruz do Calvário, que segundo o próprio Evangelho foi criado pelo Senhor em verdadeira justiça e santidade. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, levanta aqui, Pai, uma geração disposta a declarar para esse mundo a esperança. Por mais que a árvore esteja cortada e o seu tronco de velho venha a morrer, ao cheiro das águas brotará e dará fruto como a planta nova, Pai. Em nome de Jesus, Pai, concede-nos realmente o privilégio de impactar esse mundo com a verdade do Teu Evangelho, e que as vidas possam ser impactadas pela Tua direção. É isso que eu te peço, Pai, confiadamente, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, queridos? Depois